prazer receber todos vocês aqui no nosso podcast Filosofia. Meu nome é João Victor, estou aqui com meu companheiro de bancada, o grande, o mestre Paulão. Bom dia, João. Nosso grande programa inaugural Filosofia. Que maravilha! Como está sendo a sua manhã? Me atrasei normalmente, de lei, e a sua? Normal. Normal. Acordo cedo, venho cedo, acaba cedo. Um negócio maravilhoso. Sim. Mas, apresentando um pouco o que é Filosofia, é o nosso projeto integrador aqui da Faculdade Uniso, nós que cursamos Filosofia. Mas, Paulo, por que Filosofia? Porque nós vemos muitos filósofos europeus discutidos na mídia, mas nós não vemos a América Latina trazida para esse meio, e trazer o negócio do Sul é bom também. O negócio do sulista ali, do gaúcho. Opa, concordo com você. Nós estamos querendo trazer os filósofos latino-americanos, né? Porque, como você mesmo disse, falamos de grandes aí e às vezes nós esquecemos um pouco da América Latina, né? Da nossa América Latina. Da nossa terra, Da né? nossa terra. Então, estamos para esta, como eu posso dizer, esse podcast inaugural, o nosso amigo, mestre e companheiro, professor Rodrigo Barque. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Uma alegria muito grande estar participando desse programa inicial, desse programa inaugural, e torcer para que seja um projeto que tenha bons frutos, seja bem sucedido e que tenha uma abrangência gigantesca aí, como a gente sugere, como a gente deseja. Maravilha! Antes eu queria falar uma coisinha aí para vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí na casa de vocês, na faculdade, onde vocês estiverem. Eu agradeço muito, de vocês estarem aqui. Mas esse projeto integrador, esse podcast, não é só eu, não é só o Paulo, nós temos uma equipe inteira por trás. Todos nós que cursamos filosofia aqui na Faculdade Uniso. E eu agradeço a todos vocês, equipe de câmera, equipe de pauta, equipe de pesquisa, cada um que está fazendo esse podcast acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Professor Rodrigo Barque, conte um pouco para nós do seu currículo, dê uma breve experiência para nós da sua história na educação. Muito bem, obrigado novamente, João. Só esclarecer que quando a gente fala nosso currículo, nossa trajetória, é muito menos para fazer um autoenaltecimento ou fazer uma autopromoção, mas é muito mais para garantir aos nossos alunos e alunas uma formação de qualidade e justamente permitir que essa formação seja necessariamente transformadora, como nós estamos pensando esse componente. Como você apresentou, sou também o professor, além de ser professor de pensamento filosófico latino-americano, eu sou justamente o professor responsável por esse projeto integrador, que tem como perspectiva o pensamento sociotransformador, né? E nada melhor do que pensar esse pensamento sociotransformador do que um pensamento que parte do Sul. Como eu estava conversando com o Paulo aqui um pouco antes, justamente, esse pensamento do Sul é um pensamento não hegemônico que parte de perspectivas, tanto latino-americanas, como africanas, como asiáticas, como justamente de outros povos que são do Sul, que são os povos marginais e periféricos, e é a partir desse pensamento que a gente sugere que nós também tenhamos outras perspectivas sobre o mundo. Bem, enfim, minha formação inicial é geografia, sou geógrafo de formação, sou formado aqui pela Uniso mesmo, tenho pedagogia também, tenho especialização em Educação Ambiental pela USP de São Carlos e em Gestão da Educação Pública pela Unifesp, sou mestre em Educação aqui pela Uniso mesmo, tenho doutorado em Filosofia e História da Educação pela Unicamp e acabei de concluir, acabei de receber o certificado no meu programa de pós-doc pela FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, em Educação e Ciências. Eu sou professor de Filosofia desde 2019, 2020, mas eu entrei na Uniso como professor e coordenador do curso de Geografia, que não existe mais por uma questão de
suporte a geografia no país, de formação de geografia no país, mas eu estou aqui na Uniso desde 2013 efetivamente, mas também sou professor de outros lugares, sou professor de um programa de pós-graduação em São Paulo em Educação e também sou professor do doutorado, sou professor convidado do doutorado em Educação, Arte e Ciência da Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, no México. Por enquanto é isso. Tem algumas coisas escritas por aí, publicadas, enfim, estou para lançar um outro livro em novembro, sobre uma temática de contracultura e música alternativa com outros colegas por aí e as perspectivas são interessantes. Putz, que legal. Esse livro eu tô ansioso. E esse é o currículo, não? Ficou bonito. Esse livro eu tô ansioso. Contracultura. Ficou bonito. Contracultura, Você, fiquei sabendo que vai dar um exemplar para cada aluno seu de filosofia. Fiquei de dar para vocês no meu um exemplar. Aqui, isso. Vou dar a partir. Não sei, vamos ver como é que vai ser. As possibilidades em relação à editora. Mas é um livro que vai sair em e-book e vai sair pela Pimenta Cultural. O nome do livro é Música Extrema, Imagens, Sentidos e Ruídos. Não, Ruídos, Imagens e Sentidos. Na qual nós temos cerca de 25 participações entre artistas e pensadores que estão discutindo esse conceito de música extrema a partir das ciências humanas, filosofia, arte, sociologia, história, geografia. E é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde o ano passado, onde lancei já um livro sobre música extrema, onde também organizei junto a alguns colegas, e esse outro é mais ampliado, vai ter quase 500 páginas o livro, assim como participação de artistas também, né? Tá bem legal. Contracultura você vai trazer muito do punk, né? Provavelmente. A gente vai ter, na verdade a gente discute como música extrema as ramificações mais alternativas, radicais e pesadas, tanto do punk quanto do heavy metal. São alguns estilos como o crustcore, o grindcore, o death metal, o black metal. Não, assim, o black metal é complicado, porque o black metal ele vai ter uma ramificação mais anárquica e uma ramificação mais nacionalista, tanto que é um combate no meio desse estilo, né? Mas há esse black metal, death metal também, há algumas bandas de thrash metal e até umas perspectivas heavy metal mesmo, que falam de ecologia, sociedade, aquela coisa toda. Mas tá bem bonito, tá bem legal. Lembrando, né, Paulo, que o nosso projeto aqui, né, ele é para trazer pessoas, né, pessoas simples que fazem a diferença, né, no mundo, né, porque nós temos grandes pessoas que nós conhecemos por aí, mas o nosso projeto integrador sócio-transformador é trazer pessoas comuns, né, que fazem grande diferença na sociedade. Uma delas, nosso querido, então, Rodrigo Barque. E eu queria saber, durante um pouco da sua trajetória, né, você que é formado em geógrafo, né, conte um pouco da sociotransformação, vamos dizer assim, no meio ambiente que você causou, né, como professor. Vamos lá. Eu fiz geografia, bom, desde pequenininho, eu sempre gostei da questão ecológica, sempre fui apaixonado pela questão, principalmente no começo, pela questão dos direitos e da defesa dos animais, e eu acabei mergulhando e acabei entrando na filosofia. Foi um caminho bastante, no que diz respeito aos estudos e às pesquisas, foi um caminho bastante... não tortuoso, mas um caminho que teve bastante percalços, porque eu acabei mergulhando em algumas áreas que eu achei que não fosse mergulhar. Quando eu era criança, era mais novo, eu queria trabalhar no meio do mato com a preservação, com a proteção, com a manutenção da vida silvestre. É aquela questão, como eu vim de uma família pobre, então tive condições de fazer algum curso que fosse mais, que eu tivesse que pagar muito mais caro, que eu tivesse que bancar muito mais a minha formação, mas eu acabei encontrando na educação um campo um pouco mais um campo mais maleável no qual eu pudesse trabalhar com a formação das pessoas para que eu pudesse, não de forma a doutriná-las ou mudar a cabeça, mas que elas pudessem ter acesso a leituras, ter acesso a estudos, ter acesso a pesquisas que as fizessem conhecer um pouco mais sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre a biologia, enfim, sobre as relações entre os humanos e a natureza que automaticamente, obrigatoriamente passavam pelas relações sociais. Então a educação, que era um segundo plano na minha carreira, durante a faculdade acabou sendo o primeiro plano. Por isso eu acabei virando professor, acabei virando educador. Mas só que esse ser educador, ele envolve um compromisso comigo mesmo de aprofundamento de estudo, aprofundamento de perspectivas, nos quais justamente acabaram por culminar onde estou hoje. O projeto integrador que
junto a vocês, eu estou conseguindo fazer um trabalho bastante, se não bastante exitoso, não sei se exitoso é o termo certo, mas é um trabalho que me cabe a fazer perante as situações na qual estamos. Que situação é essa na qual nós estamos hoje? É uma situação justamente que nós temos uma condição de vida no planeta que ela é muito frágil. Nós temos uma condição de vida no planeta que é muito frágil e eu justamente escolhi a educação para trabalhar com essa construção de perspectivas junto aos meus alunos e alunas. É um trabalho que eu faço há quase 20 anos já, em diversos cursos no ensino básico, no ensino superior, na qual a gente tenta fazer aquilo que nos é pertinente e aquilo que nos cabe. Não dá para abraçar o mundo, infelizmente, porque isso nos dá muita angústia, mas ao mesmo tempo, se nós tivéssemos muito em nossas mãos, eu não sei o quanto seríamos capazes de transformar ou manter as coisas como estão, né? É aquele velho dilema sobre o poder demasiado nas mãos de muita gente. Mas o meu trabalho é um trabalho na educação. Eu não sou alguém que trabalha na natureza, junto aos animais, junto às áreas silvestres. Eu sou um apoiador de uma série de organizações que fazem esse trabalho. Essa xicrinha, por exemplo, é a canequinha do Lobo, qual eu lavei a mesa aqui agora. É a canequinha do projeto Sou Amigo do Lobo de São Paulo e Minas Gerais, que faz proteção junto ao Lobo Guará. Vocês me veem como mochila do Sea Shepherd, porque é também uma instituição que faz a defesa da vida marinha. Mas é um apoio, é um suporte de alguém simples, de alguém trabalhador, de alguém proletário que ajuda quando pode ajudar. A camiseta do Chico Mendes Vive? A camisa do Chico Mendes Vive, ela é de um grupo que faz camisas sobre movimentos sociais no Nordeste. É uma empresa não é uma empresa, é um coletivo de Pernambuco que também envia essas camisas, que faz essas camisas. Mas o suporte que a gente dá é o suporte que a gente pode para uma série de instituições por aí, né? É muito pouco, mas ao mesmo tempo é o que a gente pode fazer e além daquilo que a gente deveria estar fazendo, né? Um assunto que me interessa muito sobre o senhor é a parte do veganismo. Eu queria saber em que momento você decidiu que iria parar com a carne vermelha. Tá, na verdade eu sou ovo-lacto-vegetariano. Sim. Tá? Quando eu consumo ovos eu sou muito criterioso. É assim, para os radicais, com os quais eu concordo inclusive, mas para os radicais eu não estou fazendo o suficiente, porque eu deveria ter abolido o uso de qualquer alimento de origem animal. Mas eu sou lacto-vegetariano, mas só compro ovo caipira, só compro ovo de galinhas soltas. Não sei quanto isso faz diferença ou não. Eu tenho também esse limite nas minhas ações. Tem a questão do preço, tem a questão daquilo que a gente pode comer ou não. Isso vem de criança? Não, na verdade, a minha inserção no vegetarianismo, eu não como carne vermelha faz 20 anos e eu virei ovo lacto-vegetariano oficialmente faz 17 anos, quase 18 anos. Faz tempo e assim, eu não sinto falta nenhuma, muito pelo contrário, cada vez mais eu tento abolir o uso de algumas coisas. Eu não uso nada que tenha origem de matança animal, couro eu não uso, carne eu não como, qualquer iogurte ou qualquer tipo de produto industrializado que use gelatina eu não compro, eu não como. Mas há um limite que eu tenho, que é justamente esse ovo lacto-vegetarianismo. Mas no meu consumo de leite, eu geralmente busco comprar leite que venha de produção de vacas criadas soltas, não em vacas criadas em cubículos com máquinas instaladas nelas. E a mesma coisa em relação aos ovos, a mesma coisa em relação ao mel, que geralmente eu compro mel orgânico quando eu consumo. Mas isso, eu decidi virar vegetariano nas minhas incursões no movimento punk. Sim. No qual a gente acompanhava toda a discussão, toda a conversa. As capas de discos, elas são muito educativas. Sim. As letras são muito educativas, são muito esclarecedoras e convincentes. A minha participação em eventos de meio ambiente, educação ambiental, ecologia, a minha ida ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2002 foi muito emblemática nesse sentido, e eu resolvi fechar a questão uns anos depois. Eu fui parando gradualmente em relação a isso. Concordo com os radicais, eu não sou
sou um deles, mas eu concordo plenamente com eles. Por que eu não ouviria então? Por causa das limitações que nós temos cotidianamente, de ter tempo para cozinhar, ter tempo para fazer a comida, armazenar, picotar, elaborar, então há essas limitações. O que também é muito pedagógico no que diz respeito a gente falar para as pessoas, você tem que ser vegetariano. Como muitas vezes algumas pessoas sugerem e que é uma ação muito complicada. Porque, você é vegetariano e aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Se eu comer carne, estou feliz porque o consumo de proteína animal nos últimos tempos caiu demais e eu estou com deficiência nutritiva. Então tem toda uma questão que é social e política e econômica que também envolve o vegetarianismo. Eu sou a partir daquilo... Assim, comer carne não como mais, consumir algumas coisas não consumo mais de jeito nenhum, entendeu? Mas algumas outras questões ainda, elas possuem limites. Você falando disso, Rodrigo, eu lembro, né, de uma situação que está acontecendo na minha casa, né? A minha irmã virou vegetariana, né? E agora... Vegetariana ou vegana? Vegetariana. Vegetariana, tá. E tá uma situação linda lá em casa, né? Porque eu sempre amei carne, sempre comi carne, né? E agora só tá comendo... essas coisas vegetarianas, né? Linguiça, né? Nossa, vegana. é um negócio... Da Fazenda do Futuro? Boa, da Fazenda do Futuro. Mas você quer saber da história? Então eu vou contar pro senhor o que aconteceu. Tava eu em casa, bonitinho, feliz da vida. Falei, vou ver uma série, né? Assistir uma série pra descansar um pouco, né? E daí eu tava com fome, né, professor Rodrigo? O que eu falei? Puta, eu vou fazer um lanchinho, né? Peguei, né? Lanchinho? 2 pães, sabe? Aquela baguete? 2 pães italianos. Lindo, né? 2 pães italianos inteiros. Daí eu peguei e falei, puta, pão, queijo, vou lá no freezer ver se tem alguma coisa, né? Olhei lá, nossa, né? Que essa linguiça vai ficar boa no pão, né? Fiz, né? Um queijinho, chimichurri, uma maionese caseira. Sentei na sala, coloquei a TV. Primeira mordida veio, o sonho afundou. Né? Acabou a história. Era uma linguiça vegana, professor. É bom, cara. Excelente, né? Eu adorei, né? Mas assim... E ontem... Mas sabe que a linguiça do futuro, a linguiça da Fazenda do Futuro, ela busca imitar o gosto de porco, mas ela é feita somente com vegetais, né? Nem soja ela é feita com uma série de vegetais que o pessoal conseguiu fazer uma imitação, se não igual, claro que não, mas muito próxima, cara, do sabor da linguiça de porco, da linguiça de boi, né? E ela engana um pouco, não vai enganar os mais fanáticos por carne, por isso a decepção, né? Mas é boa, cara, é boa, é gostosa, quebra bem o galho em casa. Eu tentei ser vegano por 1 mês, falei, vamos tentar pra ver, mas só que eu fui muito burro que eu cortei direto. Tudo. Não dá. Nossa, eu fiquei todo letárgico. Eu, quando virei vegetariano para de comer carne vermelha, eu malhava, né? Por isso tem corpo pintoreiro. Mas eu malhava e quando eu parei de comer carne, eu senti imediatamente. Por quê? Porque a energia não é mais a mesma, claro que não. Se você não substitui na proporção certa os nutrientes animais, você vai ter essa perda de energia mesmo. Mas é uma questão de você consultar no nutricionista e fazer uma dieta muito restrita, muito bem definida. Tanto que tem halterofilistas veganos hoje no mundo aí, ganhando prêmio por aí. Mas assim, você tem que ter um cuidado que ao mesmo tempo, é um cuidado que a maioria da população brasileira, inclusive, e muito de crise, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Sim. Não tem como. Sim. Fora as pessoas que estão com deficiência, com insegurança alimentar, que são mais de 60 milhões de pessoas. Como que você vai cobrar esse tipo de vegetação que ao mesmo tempo que para a saúde ela vai resolver uma série de problemas, mas ao mesmo tempo ela é uma vegetação que exige uma elaboração melhor, mas que você não tem tempo. Você trabalha 8 horas por dia, você passa 3 horas no trânsito e você vai estudar à noite. Como é que você vai elaborar uma alimentação dessa? Apesar do preço da comida vegana ser mais barato em questão de preço, o tempo que você demora... E o gás que você gasta. Não vai compensar. Ou a energia, né? Com as panelas elétricas hoje. Sim, e depende também, né, Paulo? Porque assim... Vamos lá pegar o quesito da minha irmã mesmo, né?
Se você compra uma caixa de hambúrguer, vamos dizer aí no mercado, você paga o que? Eu acho que 15, 20 reais, não sei, vamos Dependendo dizer da marca. Dependendo da marca. Acho que em média é 20, 15. E a caixinha lá com 4 hambúrguer da Fazenda do Futuro, quase 30, 40 reais. É mais caro. É mais caro, né? Isso dificulta também a pessoa, né? É mais caro por quê? É mais caro porque é uma tecnologia recente, então você vai ter um preço maior, mas ao mesmo tempo você não tem a produção em larga escala dessa matéria-prima que barateia o valor final. Tem essa também, porque você tem uma produção em larga escala, você consegue baratear o preço para o consumidor final. Como você não tem essa produção em larga escala, você tem um gasto muito grande ainda, então você não consegue baratear. E você só vai conseguir baratear se você conseguir ter um espaço maior de produção, se você tiver uma divulgação melhor, se você tiver um público consumidor que não somente consuma mais, mas que também no boca a boca faça propaganda. Isso é um complicador. Isso é um complicador muito, muito, muito intenso, mas que houve um avanço, já houve. O preço já é muito menor do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás. A tendência é que a gente tenha um equilíbrio. A não ser que venha uma política pública e impeça, né? Do jeito que nós somos submissos a políticas públicas insanas. Hoje a gente sabe o quanto a comida vegetariana e os ecologistas vão virar inimigos ou não do cidadão comum do Brasil, né? Sim. Mas isso é só especulação. E outra questão, né, Paulo? Fora essa comida com o tempo ficando mais barata, outra coisa que a gente vê nos supermercados hoje em dia é o crescimento de uma área só para isso, né? Sim, você vai no mercado, tem várias, né, empresas de alimentos, setor para isso, pra comida vegana, Sim. E associado a isso tem uma questão... Não só vegana, mas comida orgânica também. Então, isso que eu ia falar, entendeu? Associado a isso tem essa questão da comida orgânica, que vem ganhando cada vez mais adeptos, vem ganhando cada vez mais consumidores, e essa comida orgânica, ela obriga as grandes empresas também a terem uma produção orgânica da sua matéria-prima. Tanto que tem muita empresa como, não sei se a gente pode falar os nomes aqui, mas tem um monte de empresa que sempre produziu somente bens a partir de proteína animal, que hoje vem desenvolvendo uma série de produtos veganos e vegetarianos. Uma grande empresa que começa com S e termina com A, que tem muito produto vegano. É a Seara, né? É a Seara. Não tem importância, não estou fazendo problema nenhum aqui não. Mas são possibilidades. Mas tem outras empresas também. Você tem empresa de Carrefour, você tem empresas, você tem a Fazenda do Futuro. Então você tem já uma série de alternativas as quais você pode não somente cuidar para continuar vegetariano, mas são empresas que estão se submetendo a uma lógica do consumidor para tomarem cuidado com a origem dos seus produtos. Lá fora já está havendo uma crítica gigantesca no que diz respeito ao tipo de origem da matéria-prima brasileira. Boi, soja, arroz, eucalipto, que estão vindo de uma destruição brutal das paisagens naturais brasileiras. O pessoal fala muito da Amazônia, mas não fala de Cerrado. O que acontece no Cerrado hoje é uma tragédia. Sim. O Pantanal mesmo é uma tragédia escabrosa. A gente sabe que advém dessa produção agrícola, seja do agronegócio, seja de produtor que não é do agronegócio, mas produz também em larga escala, o que é necessário ser revisto nas políticas públicas nacionais. Isso é insustentável se nós continuarmos esse tipo de prática de destruição desmesurada das paisagens naturais, que vão prejudicar inclusive o abastecimento de água, o regime de chuvas. Nós não temos uma economia que vá se sustentar por muito tempo, porque a própria paisagem natural e o próprio ciclo hídrico não se sustenta por muito tempo. E é muito bom você estar falando sobre isso, professor Rodrigo. E eu tenho uma pergunta para você, né? Em um dos seus artigos publicados, o senhor faz uma crítica à ideia do modo operante, né, do mundo capitalista. Né? E a gente quer saber, o capitalismo ameaça todos os movimentos sociais? Vamos lá, eu tenho alguns artigos onde eu falo sobre isso, mas a questão é a seguinte: eu me considero um herdeiro
dos primeiros ecologistas, principalmente desse movimento ecologista contemporâneo, que vem nos anos 60 e 70, mas também eu sou herdeiro de alguns pensadores que não são tão considerados como ecologistas, que são inspiradores do movimento ecologista contemporâneo, mas que no século XIX já faziam essa abordagem. Há um pensador francês da geografia francesa, que é o Élisée Reclus, que era um geógrafo anarquista muito preocupado com as questões da natureza, tanto que diversos textos dele, ele vai falar sobre a tragédia ao redor das paisagens naturais, mas o próprio movimento ecologista caindo, o assunto tá bom. A gente fica evocando aqueles que foram, eles aparecem, se manifestam. Mas o movimento ecologista contemporâneo dos anos 60, ele tem como principal crítica esse consumo desmesurado e essa retirada desmesurada de recursos naturais, a geração de resíduos e o próprio tipo de vida desigual que essa exploração gera. Porque a questão ecológica ela não é só uma questão de faltar recursos e gerar lixo, é uma questão também do tipo de prática contra as pessoas, os povos nativos, as comunidades nativas, e não falo só dos índios brasileiros não, eu falo de comunidades camponesas ao redor do mundo, que vão perdendo suas terras para que a produção mineral, para que a produção agrícola, para que outros tipos de produção, elas se deem em larga escala para dar conta desse consumo ou mesmo do desperdício que ocorre graças ao tipo de consumo no qual nós somos praticamente reféns. Porque esse nível de consumo que nós temos hoje é que muitas vezes nos dá um status social, um status coletivo que nos vai fazer ser aceitos pelos nossos próximos. Então o movimento ecológico, quando ele vem criticando o capitalismo como uma forma, como a forma que destrói as paisagens naturais e ameaça a nossa vida no planeta. Então essa crítica que a gente faz ao capitalismo e a forma que o capitalismo trata o planeta e trata as pessoas e trata os seres é uma crítica que é intrínseca ao movimento ecológico. Existe hoje um ecocapitalismo, existe hoje uma ideia de esverdear o capitalismo com a qual eu não concordo. Eu acho que não dá para esverdear o capitalismo. O capitalismo ele é antiecológico, ele é antiecológico por natureza. Marketing verde? O marketing verde esquece. Na minha perspectiva, isso é muito complicado. Lógico que são tentativas de minimizar o impacto, mas a gente tem que pensar num planeta com quase 9 bilhões de pessoas que têm em vista serem consumidores como são os cidadãos dos Estados Unidos. Isso é inviável. O movimento para não dizer que é uma perspectiva política enviesada, o movimento ecológico, quando vem, ele também vai criticar o tipo de política que se faz nos países socialistas, pseudo-socialistas do leste europeu. Por causa do seu autoritarismo, por causa do seu enfoque em armas, do seu enfoque em exército e do seu enfoque na falta de cuidado com a proteção, com os recursos, com as paisagens e com os outros seres que compartilham o planeta conosco. Esse capitalismo que nós temos hoje, assim como era o socialismo real, não o socialismo em perspectiva política, esse socialismo real, ele também não leva em consideração que as outras espécies de seres que compartilham o planeta conosco, eles têm tanto direito à vida quanto nós temos. E aí, nós vamos ter junto a isso a lição de Hans Jonas no princípio responsabilidade, que vai sugerir que essas práticas que nós temos, elas serão, se não punidas, elas serão amaldiçoadas pelas gerações futuras, porque nós não estamos deixando muita coisa para as futuras gerações e nós não estamos deixando sequer os outros seres que compartilham o planeta conosco, com o qual nós temos o privilégio de compartilhar. As gerações futuras não vão ter esse privilégio. E nós seremos mal vistos, mal falados, nós teremos a nossa geração amaldiçoada quase porque nós privamos gerações futuras do compartilhamento do planeta com os outros seres. Sim. Isso é um negócio muito grave. Sim. É um negócio de uma ética intergeracional que não é respeitada. Parece bobagem, é cuidar de bichinha, de florzinha, de passarinho, isso que. Peraí, cara, para assim, nós temos o direito à vida e de nos reproduzirmos, porque os outros não têm.
Da onde a gente tirou a ideia que para nossa existência os outros seres têm que perder a sua existência? É a mesma lógica que escravizou os africanos, é a mesma lógica que destruiu os povos originários. O grande problema vai ser a solidão que as próximas gerações vão ter nesse planeta e se elas vão conseguir viver com essa solidão. Isso é uma questão ética. Isso é uma questão puramente ética. Isso é uma verdade, né? E hoje a humanidade, ela, como eu posso dizer, ela tá querendo mais reivindicar os seus direitos, né? Hoje a humanidade, ela tá indo mais, né, à procura disso. E eu tenho uma pergunta para você, né? Em um dos seus artigos também, você disse que a pichação seria arte. E eu queria saber, a pichação também seria um modo do povo se expressar contra tantas coisas que acontecem aí no mundo afora? Em princípios estéticos, a pichação seria arte, porque nós temos a estética clássica que diz que arte não tem que ter utilidade, mas sim ser apreciada. A pichação entra como arte nesse sentido? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou um pensador sobre o mundo, eu sou um analista sobre o mundo, então, de forma alguma, nós vamos estar aqui nos colocando a favor, contra a pichação, nada disso, entendeu? Eu sou contra você, única e exclusivamente, você criminalizar e negativar a pichação. Você precisa entender o porquê os fenômenos ocorrem. Se você quiser ou resolvê-los, ou entendê-los, ou apreciá-los, ou não apreciá-los, estamos aqui para entender o fenômeno. A pichação ela é um crime, tá? Tudo bem, ela vai afetar a propriedade privada, ela vai afetar a propriedade pública. Ela é um crime ambiental? Muitas vezes de extrema gravidade, porque muitas vezes você vai pichar algumas cavernas que justamente vão ter uma série de registros pictográficos de seres humanos de 30 mil anos atrás e você vai prejudicar inclusive os estudos. Você tem essa problemática. Mas nós temos que pensar por um outro lado que as pichações nas cidades, por exemplo, nos prédios, nas marquises, nas pontes, elas são feitas por jovens periféricos que não têm nenhum espaço para desenvolvimento de cultura em seus bairros, em seus espaços, eles estão completamente fora do mercado e do consumo contemporâneo e eles não têm nenhum espaço para justamente se manifestarem para além do trabalho, para além da ciência ou para além da religião, por exemplo. Esses jovens, eles então, quando eles sobem nas marquises, eles sobem nos prédios e eles colocam as suas palavras ou os seus grafismos ou a letra ou as letras da gangue, seja lá o que for, eles estão, assim como os artistas, expondo e expressando um sentimento de mundo. Mas quer expor, vá pintar, vá fazer grafite, vá fazer escultura. De que forma? As pessoas estão excluídas da escola, excluídas do sistema de saúde, excluídas do sistema econômico. As pessoas não têm acesso a cursos artísticos, entre aspas. E também, quando nós vamos ter, por exemplo, aula de arte na escola, nós temos uma arte, não generalizando, mas em grande parte nas aulas de educação artística você tem uma reprodução daquilo que está dado como arte. Sim. Que geralmente é uma arte com um grande rebuscamento, com um grande teor de perfeição, e se você não consegue atingir aquele teor de perfeição, imediatamente na escola você já é classificado de escanteio. Sim. Então o que esses moleques fazem? A pichação, ela é uma arte porque é uma forma de exprimir o mundo para além da literatura, para além da poesia, para além das outras formas aceitas e ditas como arte. O problema é que ela gera um conflito com a propriedade privada, com a propriedade pública, com a propriedade alheia. E muitas vezes os moleques, eles não vão pichar a casa do senhorzinho só porque não gostam do senhorzinho. É porque aquela parede está limpa e é onde a sua arte vai ser exposta. Então eles não picham porque odeiam uma pessoa, eles picham porque ali eu tenho um espaço para ser pichado, ponto. Eu vou pichar aquele espaço porque o espaço está branco, é onde vai aparecer minha letra, é onde vai aparecer o meu grafismo, é onde vai aparecer a minha manifestação. Minha manifestação que pode ser as iniciais do meu nome,
a qual eu vou apreciar, ao qual os meus amigos vão dizer, olha que legal, o cara pichou ali, que maluco. Ou os inimigos vão falar, o desgraçado pichou ali, eu vou pichar em cima, se eu pegar ele na porrada. Ou seja, você tem uma N diversidades de situações que estão naquela apreciação daquilo que você fez, que já dá conta da discussão estética que vocês fazem na aula do André, por exemplo. Entendeu? Já dão conta dessa questão estética. Eu aprecio o que eu fiz. A minha arte é aquela, a minha manifestação é aquela, a minha sensação de mundo é aquela, perante essa cidade que nós temos aí, na qual ela por si só já é horrorosa, ela por si só já é cinza, por si só ela já me deixa deprimido, então eu vou dar um pouco ou de cor ou de alternativa a esse espaço, a esse ambiente. Essa conversa tá maravilhosa, não? Ela tá muito boa. Se deixar eu falo, cara. Eu também, eu acho que todos nós temos muito assunto, muita coisa para conversar, mas nós temos um último assunto para perguntar para o senhor, né? E eu gostaria de saber, como profissional da educação de filosofia, consegue argumentar o que a filosofia agrega em uma transformação social, né, na atualidade, no dia de hoje? O que eu quero dizer, né? Muita gente fala de filosofia e fala dos antigos. O que a filosofia agrega no mundo hoje, professor? Vamos lá, eu acho que a grande lição da filosofia é ela é o principal campo do saber. Mas a gente tem que saber que a filosofia não é ciência, tá? Isso já é a lição do Deleuze e do Guattari no que é filosofia, no clássico livro de 92. Mas a gente tem que saber que a filosofia, ela não... Foi publicado no Brasil em 92, mas é anterior. Ela não é uma ciência. Ela é um exercício do pensamento. Para eu fazer ciência, eu tenho que ter esse exercício de pensamento em mente. Eu tenho que aprender a pensar para fazer ciência. Sem saber pensar, eu não faço ciência. Sem saber pensar, eu não consigo compreender o mundo. Sem saber pensar, eu não consigo sequer contemplar o mundo. Para eu contemplar o mundo, eu preciso ter acesso ao pensamento para saber que tipo de contemplação eu vou ter. Se eu vou ter uma contemplação interrogativa, se eu vou ter uma contemplação de espanto perante o mundo, se é uma contemplação que eu vou ter para interrogar o mundo. O exercício da filosofia, esse exercício de pensamento que cabe a ela é justamente para que nós saibamos contemplar o mundo, refletir sobre o mundo, saber nos comunicar da forma mais efetiva possível para que nós possamos criar outros pensamentos, criar outros conceitos para nós criarmos alternativas. Justamente o que o Sul faz, o que a América Latina faz. Nós tentamos justamente criar outras formas de se pensar o mundo para criar formas próprias de vivermos e nos estabelecermos e nos mantermos nesse mundo. Eu acho que a grande lição da filosofia é essa, é o aprender a pensar, é o exercício do pensar. E um exercício do pensamento que ele é principalmente criativo. Como que eu penso o mundo para além daquilo que me é ditado, o que é o pensar o mundo. Nossa, olha, essa conversa foi muito especial. Eu agradeço muito, professor Rodrigo Barque. Eu agradeço a vocês. Pela sua uma presença. Alegria e uma honra muito grande estar com vocês aqui. Foi uma honra muito grande receber o professor Rodrigo aqui conosco. Né? Mais uma vez, obrigado. E ter aceitado o nosso convite, né? Aceitado participar desse podcast inaugural, né? Sim. Né? E garanto que esse podcast fará muito sucesso. Garanto. Né? Porque nós contamos com todos vocês. Por isso, né? Vocês podem nos ver aí o podcast Filosofia aí no Spotify, no YouTube. Nos acompanha, né? Espero que tenha pelo menos 10 visualizações. Eu acho que vai ter muito mais que isso, né, Paulo? Se gostar, dá o like, sem dúvida, tá? E ajuda a divulgar também. Ajuda a divulgar. Manda pros amigos aí. Lembrando, né, que esse projeto integrador, nós vamos receber muita gente especial no podcast. Muita gente, vai ser um bate-papo muito gostoso aí, sócio-transformador. Nós vamos receber pessoas simples que fazem grande diferença na humanidade. Paulo, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo Barque, pela conversa. De novo. E, meu irmão,
Obrigado a todos. Esse foi o podcast Filosofia. Muito obrigado, Niso. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Yeah.